Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus esteja sempre na intimidade do nosso coração, do nosso pensamento, reequilibrando as nossas forças, alimentando-nos de confiança, de serenidade, para que tudo em nossa vida possa transcorrer de acordo com a vontade de Deus, mas com o esforço de cada um de nós. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo que nós estamos estudando, 25º, Buscai e Achareis. Vamos ler hoje o item 6, Observar os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterrem e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que um alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam, nem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode com todos os seus esforços, aumenta-se de um côvado a sua estatura? Porque também vós inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha, quanto mais cuidado não terá de vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquieto pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. Interpretada a letra, essa palavra seria a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas, se tal fora sua condição normal na Terra. Jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver, sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa o abandono aos que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acorde com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. E Deus lhe deixa sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra
produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá, quanto à fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se, perca o excedente do que acha comido. Nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver dito, Jesus dito, não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros ao segundo. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Nós pedimos a Jesus que nos abençoe nesta manhã e que possamos todos receber o amplexo de luz da espiritualidade, ampliando o nosso olhar para as questões da vida espiritual e da vida material. Que os benfeitores envolvam todos aqueles que se encontram junto de nós, ligados em pensamentos, para que a espiritualidade possa nos sustentar, encorajando para as nossas lutas do dia a dia. Se conosco, Jesus, que assim seja. Queridos amigos, tão interessante, né, quando Kardec coloca para nós observar os pássaros dos céus e nos convida a não acumular tesouros na terra. Hoje nós observamos que isso fica, parece que, no esquecimento total, porque todos nós lutamos muito ainda pelas questões da matéria, e especialmente aqueles, né, que têm esse olhar mais acirrado para as coisas materiais, para as propriedades, esquecendo que todos nós somos usufrutuários. E os bens do céu que ele está nos mostrando aqui, acumular os bens do céu, são os tesouros que nós vamos conquistando pela forma como vivemos, como o trabalho da caridade, o bem ao próximo. E nós observamos que o exemplo que ele nos dá é dos pássaros, ou seja, toda a criação, Deus olha por todos e alimenta cada um de seus filhos, de sua criação. Nós podemos entender também que nessa caminhada que nós temos pela Terra, nós vamos um dia defrontar, sem dúvida, com a morte. E muitas vezes nós somos, nesse momento, despojados de tudo aquilo que nós lutamos para conseguir, para deixar para os nossos, e esquecemos muitas vezes de cultivar nos nossos corações a alegria da vida, o valor da caridade, da fraternidade, da atenção para com o outro, da solicitude. E nós vamos ver que a maior parte de todos nós, que isso é uma via de regra, amontoamos títulos de poder e empossamos deles. E quantas uniões são dissolvidas justamente por essas questões do egoísmo, da avareza, do supérfluo, né, do medo de não ter as coisas. E nós vamos ver que muitas vantagens que às vezes eu quero ganhar, que eu quero adquirir, que eu quero justamente em função do supérfluo mesmo, eu esqueço da necessidade essencial de todos nós, enquanto espíritos imortais. Nós precisamos ver que a Terra ela produz tudo, para todos tudo que é criação, né? Todos os nossos irmãos, os habitantes da Terra,
mas nós, em função de muitas questões da economia, da política, da avareza, nós preferimos, às vezes, deixar aqueles que vivem conosco, próximos de nós, passarem até necessidade para vender, para ganhar mais o dinheiro, né? Então, nós vamos ver que nós precisamos estarmos sempre atentos, porque nós estamos atrás do supérfluo, e as nossas ilusões, elas morrem na morte, no portal da morte, quando nada levamos. E onde nós estivermos, nós precisamos ver que nós temos que traçar um programa para a nossa inteligência e para a nossa consciência, porque ninguém vai fugir, né, da alfândega da morte, quando teremos que deixar tudo aquilo para trás, porque não poderemos levar conosco as questões dos bens materiais. Mas podemos levar conosco tudo aquilo que nós conseguimos amealhar por meio dos nobres sentimentos que envolvem os corações que já compreenderam o valor do bem, da justiça, da caridade, procurando viver, né, sem carregar essa culpa de não ter auxiliado e contribuído. Então, nós vamos ver que muitas vezes nós estamos lutando pelo supérfluo, e esse supérfluo vai nos causar, geralmente nos traz também o apego, e nós precisamos considerar que todos nós precisamos de muito pouco para viver. E aí, aqui no Evangelho, nos mostra, que eu acho maravilhoso, quando ele fala da questão das nossas vestes, né? E ele dá o exemplo do lírio, do campo. Quantas flores, quanta beleza nasce no pântano, no cerrado. A gente pode ver agora que nós estamos vivendo uma época de seca, e os primeiros lampejos de chuva chegando, mas se nós olharmos toda a natureza, está tudo seco, mas nós vemos a florescência dos ipês, colorindo a sequidão, trazendo para nós a alegria, a esperança. Então, nós não podemos pensar em acumular nada aqui na Terra, porque esses bens são muito perecíveis. E essas riquezas que muitas vezes nós estamos buscando são as riquezas do céu, as riquezas eternas. E se nós observarmos homens e mulheres, quantos estão despojados de qualquer escrúpulo moral que vai fazer com que detenha esses valores transitórios do mundo, e nós precisamos pensar que nós não podemos ficarmos presos às questões do mundo. Ajuntai os tesouros do céu, nos disse o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Nós vamos ver que quantos de nós estamos aí lutando por uma beleza física, procurando harmonizar o corpo, né? Que tudo isso é um poder temporário e uma propriedade tão passageira que nem o dinheiro e nem tudo aquilo que tenho vai nos permitir estender a nossa vitalidade, a nossa vida. Então, nós precisamos cultivar, sem nenhum empecilho, né? Cultivar dentro de nós a maior riqueza, que é a bondade, a cultura que vai nos libertar, a simpatia, porque sem o tesouro da educação, nós não somos capazes de transformar o ambiente que nos encontramos e auxiliar aqueles que caminham conosco. Então, a proposta que nós temos para a manhã de hoje, e que compreendo que o Evangelho nos convida, é que cresçamos na virtude, para que nós possamos incorporar em nós a verdadeira sabedoria, porque amanhã nós todos seremos, né, visitados pela morte, que vai nos nivelar de acordo com tudo aquilo que nós amealhamos, conquistamos, construímos dentro de nós, que são as qualidades morais, que são aquelas virtudes que nós precisamos entender que as bênçãos divinas nos concedeu,
Por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Esse acúmulo do céu é acumular dentro de nós, que são as verdadeiras conquistas. Nós não podemos ligar com tanto cuidado como a gente tem, que isso é muito mais um processo de avareza, de egoísmo, do que uma necessidade de libertação em relação aos bens materiais. Mas que a gente valorize, dê mais importância às questões espirituais, para que a gente possa não viver dentro de um sacrifício que nos impede de termos uma vida saudável, mas a vida saudável, ela se sustenta e se alimenta pelo bem que faço ao outro, pela caridade que sou capaz de realizar. Então, é por isso que nós vamos ver que essa é a verdade que Jesus veio nos trazer. E essa é a verdadeira riqueza que nós podemos conquistar. Onde está o nosso tesouro? O nosso tesouro deve estar dentro de nós. E muitas vezes aqueles tesouros também que Deus nos coloca para que a gente possa burilar os seus pensamentos, que é a família, e nem sempre nós temos esse cuidado. Não vamos sofrer, amigos, pelo apego, porque Deus, tudo que nós precisamos, Ele nos provê. Por isso, nós somos dotados da inteligência, da compreensão da necessidade de expandir o pensamento, para que, por meio do trabalho, cresçamos dentro de um processo de dignidade, o que hoje está tão difícil da gente perceber. Essas são as ilusões daqueles que só pensam em si mesmo. Que Jesus nos abençoe e que nessa manhã possamos estarmos envolvidos nas vibrações de paz, para que possamos consolidar em nós o verdadeiro sentido do que seja viver. E que o passe amigo sustente esses pensamentos e floresça em nosso campo mental novas conquistas, novos ideais, novas ideias. Que a nossa água possa ser fluidificada e que sintamos agasalhados por essas vibrações emanadas por toda essa equipe de amigos espirituais que envolve a cada um de nós. Que Jesus possa nos amparar e que todos recebam da casa de Eurípedes, o Colégio Allan Kardec, o Grupo Espírita Esperança e Caridade, as vibrações amorosas deste benfeitor amigo. Fiquem com Deus e que assim seja.